Queridos amados, de volta à nossa programação. Interessante é que tem coisa que a gente quer fazer com o nosso intelecto, com o nosso próprio conhecimento. Às vezes nós achamos que temos, que somos sabedor, que somos conhecedor, até querendo mostrar conhecimento para demais pessoas. Tem momento que os homens se exaltam pelo seu intelecto, pelo seu conhecimento. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é bem sucinto e é bem preciso nas suas palavras, quando ele diz assim, na sua palavra, ele falando assim lá em Marcos capítulo 11, versículo 22, disse: Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. É preciso nós ter fé em Deus, porque sem fé, o que a gente façamos não é nada. O que é feito não é nada, amado. Tudo é como um sino que zoa, mas não tem nenhuma definição, não tem nenhuma, não é uma coisa mera qualquer só para fazer zoada. E a gente realmente que tem fé, então aí realmente o que você sabe é importante, não é? Um pregador da palavra de Deus, ele vai pregar a palavra. Se não tiver fé, não é? E como é que aquela palavra vai fazer efeito? Não é? Os efeitos serão promissor logo após quando você tem fé. Você acredita na pessoa que você está pregando, no Senhor qual você está pregando, que você está servindo. Então, quando você acredita no Senhor, quando você sabe que Ele certamente existe, então é possível as coisas acontecer, né? Jesus respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Então, se você tiver fé em Deus, então as coisas acontecem. Se você não tem fé em Deus, as coisas não vão acontecer. Jesus falando, disse: se você tem fé, é possível transportar uma montanha, né, para o meio do oceano, para o meio do mar, não é? Se você tiver fé. Agora, sem fé é impossível. É impossível agradar ao Senhor. É preciso que você tenha fé. Glória a Deus, glória a Deus. Se você vê lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, ele pela fé, mostrou aqui pela fé, acreditando, realmente ele desprezou todas as afrontas, todos os insultos, todas as coisas que trazia realmente o desvio. Ele fez vista grossa. Eu vejo a história que o pastor João Riber Palharim, da sua ilustração, ele conta a história do sapo, do sapinho. O sapinho, a floresta queria eleger alguém, alguém que fosse compatível para ser chefe deles, E aí saíram a fazer realmente aquela seleção de quem poderia ser o chefe deles. E aí realmente disse: olha, mas para ser o nosso chefe, tem que chegar ao topo daquela torre. Quem chegar ao topo da torre, realmente esse será o chefe, será o nosso rei, será quem vai estar dominando, será aquele que vai estar na frente de todos os negócios. E no meio de toda a saparia, entrou ali os animais e entraram para realmente fazer aquela devoção, aquela cerimônia para ser eleito o líder. Então o que acontece, E então no meio entrou esse sapinho e entrou correndo, muito desistindo. O povo: desiste, você não vai conseguir, o sapo não vai subir até aquela torre, o sapo não vai subir. E eles começaram a ouvir
realmente as conversas, palestras, as conversas que realmente lhe afrontavam, e eles começaram a desistir, muito desistir. Mas teve um que saiu correndo, se destacou-se, correu e correu, chegou na torre, no pé da torre, e aí começou a subir, e o povo: desista, rapaz, você não vai conseguir não, você é um sapo, você não vai conseguir não, você não vai conseguir. E ele subindo, até que chegou ao final realmente daquela torre. E o que acontece, resumindo a história, que realmente quando ele desceu, todos aplaudiram: você é o nosso chefe, você agora é o nosso rei, você agora está no topo, e começou a exaltá-lo, não é? E os repórteres realmente da classe deles começaram a lhe perguntá-lo: o que aconteceu, o que houve, que você não deu crédito às palavras das pessoas e tal, e ele sem ouvir, não é? Aí o que acontece? Alguém disse: ele é surdo, não é? Ele é surdo, ele não consegue ouvir, a não ser por sinais, alguma coisa. E então aí entenderam: se ele fosse, tivesse seus ouvidos normal, ele tinha ouvido as afrontas, não é? E tinha também desistido, como os demais desistiram, não é? Então aqui Jesus Cristo, ele não olhando as afrontas, não é? Veja só aqui, ó. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12 e o versículo número 2. Então, só por meio realmente da fé, não é? Você esquece as palavras negativas, você esquece as afrontas, você esquece todo tipo de dificuldade e avança para o alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Então você vai chegar, né? Você vai chegar num ponto determinado. Então é preciso que você siga em frente. Não olhe para as afrontas e nem escute as palavras negativas. Vá adiante, que o Senhor certamente é contigo. A gente vai e volta já já. A nossa programação aqui da SD Pentecostal está muito boa hoje. É muito gostoso estar servindo ao Senhor juntinho com vocês.